Na segunda parte da aula de hoje, nós vamos resolver os exercícios de aplicação de equilíbrio de ponto material e equilíbrio de corpo extenso. Nós vamos começar pelo módulo 43. O primeiro exercício diz assim: um bloco de peso P é suspenso por 3 fios, F1, F2 e F3, e mantido em equilíbrio, conforme mostrado na figura. O ângulo que o fio F2 forma com o teto é θ igual a 30 graus. Os módulos das trações nos 3 fios são, respectivamente, T1, T2 e T3. Nessa situação, tem-se a seguinte relação das trações nos fios. Então, o primeiro passo, para aplicar as condições de equilíbrio das forças na direção X e na direção Y, eu tenho que representar as forças que estão atuando no meu sistema. Então, eu tenho o peso do bloco, sempre vertical e para baixo, a tração ao longo do comprimento do fio e nas extremidades, então T3, T2, e T1. Agora, eu vou aplicar a condição de equilíbrio no ponto O. Então, eu vou representar as forças que estão atuando no ponto O separadamente. Então, o que eu tenho? Eu tenho T2, T1 e T3. Se eu for analisar a condição de equilíbrio no bloco, eu já posso escrever uma relação. Eu tenho que, para o sistema ficar em equilíbrio, T3 tem que ter a mesma intensidade do peso do bloco, P. Analisando agora o equilíbrio no ponto O, para aplicar as condições de equilíbrio na direção X e na direção Y, eu tenho que decompor a T2, a tração no fio 2. Então, se eu decompor aqui, eu vou ter uma componente horizontal, que eu vou chamar de T2x, e vou ter uma componente aqui vertical, que eu vou chamar de T2y. O ângulo θ, por geometria, se eu traçar aqui, uma paralela ao teto, eu tenho que o ângulo entre a direção de T2 e a horizontal é θ. Então, colocando aqui no meu sistema, esse é o ângulo θ, que vale 30 graus. Agora, eu posso escrever a relação, Resultante das forças na direção X igual a 0, resultante das forças na direção Y igual a 0. Então, na direção X, o que eu tenho? Eu tenho que T2x tem a mesma intensidade que T1. E na direção Y, eu tenho que T2y tem a mesma intensidade que T3. Escrevendo, então, as componentes T2x e T2y em função do ângulo θ, eu posso escrever, então, que T2x é T2 vezes o cosseno de θ, igual a T1, e T2y é T2 vezes o seno de θ. E já vou substituir a condição de equilíbrio para o bloco, que T3 é igual a P. Então, T3 é P. Vou reescrever agora essa equação substituindo o seno e o cosseno de 30 graus, de acordo com a tabela. Seno de 30, meio, cosseno de 30, 0,86. Então, vou para a próxima tela em branco para a gente ter espaço. Então, eu posso escrever o quê? Que T2 vezes o cosseno de 30 graus é igual a T1. E T2 vezes o seno de 30 graus é igual a P. Substituindo, então, eu tenho que cosseno de 30, de acordo com a tabela, ele mandou usar que é igual a 0,86. Igual a T1, e seno de 30 é igual a meio, que é igual a P. Eu vou isolar o T2 da segunda equação,
passando meio dividindo. P dividido por meio, eu posso escrever que T2 dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. T2 igual a 2P. E vou substituir na primeira expressão. Então, eu vou ter, ó, que 2P, né? No lugar de T2, eu vou substituir por 2P. Vezes 0,86 é igual a T1. 2 vezes 0,86, 1,72. Dessa forma, eu consigo, só vou reorganizar, a relação, que T1 é igual a 1,72P. E obtemos como resposta a alternativa E. Continuando, nós vamos agora resolver o exercício 2, ainda do módulo 43. Ele diz assim, ó. Um bloco está sendo sustentado pelos fios 1 e 2, como mostrado na figura. Os fios fazem um ângulo reto entre si. Então, tem uma informação que não foi dada aqui na figura, ó. O ângulo entre o fio 1 e o fio 2 é de 90 graus, um ângulo reto. Sendo T1 e T2 o módulo das trações nos fios 1 e 2, respectivamente, qual é o valor da razão T1 sobre T2? Então, vamos lá, aplicando aí condição de equilíbrio. Então, eu vou representar as forças. Eu tenho a força peso atuando no bloco. Esse fio que une aqui os fios 2 e 1 com o bloco, eu vou chamar de 3. Análogo ao exercício anterior, né? Então, aqui eu vou ter T3. Calma aí que eu preciso representar menor. Vou ter o vetor T3 aqui, né? Ao longo aqui do comprimento do fio 2, eu tenho a tração T2. E para o fio 1, eu tenho a tração T1. Se eu for analisar a condição de equilíbrio para o bloco, eu posso escrever que T3 tem a mesma intensidade do peso do bloco, certo? E esse ponto aqui que une os 3 fios, né? Eu vou representar as forças que atuam nele, nesse ponto, separadamente. Então, eu tenho aqui, ó, T2. Aqui eu tenho T1. Lembrando que o ângulo entre os fios 1 e 2 é um ângulo reto. E aqui eu tenho T3. Então, nesse ponto aqui que une os fios, a condição de equilíbrio é a soma vetorial das trações T1, T2 e T3. Aplicando as condições de equilíbrio, a gente aplica, né, na direção X e na direção Y. Então, eu vou ter que decompor. Vou decompor T2. Então, vou representar aqui. Eu vou ter a componente X de T2 e na vertical eu tenho a componente Y. A mesma coisa para a tração 1. Na vertical, eu vou ter a componente Y de T1 e na horizontal aqui eu vou ter a componente X. Então, eu preciso, para escrever, né, a relação entre as componentes ortogonais de um vetor, a relação dos ângulos. Então, ó, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, entre T2 e a horizontal, e entre T1 e a horizontal, eu vou chamar o ângulo de beta. Se eu for analisar aqui a minha figura, ó, eu vou apagar as forças, né? Que eu já consegui analisar o que eu precisava, agora para analisar a relação entre os ângulos, certo? Então, olha só, se eu traçar uma horizontal aqui, ó, o que eu vou ter? Que esse ângulo alfa é esse ângulo aqui, que é paralelo a essa barra, né, que sustenta os fios. Então, esse ângulo aqui, por geometria, também é alfa. E o ângulo beta é esse ângulo aqui, que por geometria é igual a esse daqui. E os fios aqui são perpendiculares. O que eu tenho? Eu tenho um triângulo retângulo, né? Então, eu posso obter o comprimento desse fio 1, que eu vou chamar de L. Aplicando o quê?
Teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado, 1,3 ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. 1,3 ao quadrado, 1,69. L ao quadrado, 0,5 ao quadrado, 0,25. Se eu passar para a esquerda, eu vou ter 1,69 menos 0,25 é igual a L ao quadrado. Subtraindo, eu vou ter que L ao quadrado é igual a 1,44. Extraindo a raiz quadrada, eu determino L. Vou escrever aqui já na figura. Raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Então, olha só, eu tenho a medida dos lados desse triângulo retângulo. Então, eu consigo relacionar, né, seno e cosseno, que eu preciso para escrever as componentes do vetor. Então, agora eu vou aplicar as condições de equilíbrio. Na direção x, o que eu tenho? Na direção x, eu tenho que T2x equilibra com T1x. Na direção y, eu tenho que T1y mais T2y, os dois vetores que estão verticais para cima, né, mesma direção e mesmo sentido, eu somo, é igual a quem está oposto, T3. Vou reescrever essas duas equações, né, que eu apliquei a condição de equilíbrio nesse ponto aí, do encontro dos fios, e vou reescrever as componentes aí de cada um dos vetores, T2 e T1. Então, vou escrever. Então, vamos lá. T2x, o que eu tenho? É T2 vezes o cosseno de alfa. E T1x é T1 vezes o cosseno de beta. Na direção y, eu tenho que T1y é T1 vezes seno de alfa. Seno de beta, desculpa. É T1 e a horizontal é beta. Então, é T1 vezes seno de beta. E T2 é T2y, né? É T2 vezes o seno de alfa. E vou substituir já essa condição aqui, né? Que o T3 tem a mesma intensidade da força-peso. Agora, usando aí, né, a definição de seno e cosseno, seno, cateto oposto por hipotenusa, e cosseno, cateto adjacente por hipotenusa, a partir desse triângulo retângulo formado, né, pelos fios e por essa barra que sustenta o sistema, eu vou substituir os valores do seno e do cosseno para relacionar as trações. Então, vamos lá, o que eu tenho? Cosseno de alfa na primeira, então, T2 vezes cosseno de alfa. Cosseno de alfa é cateto adjacente por hipotenusa, então vai ser meio por hipotenusa, 1,3. É igual, não é mais aqui, calma, estava olhando a de baixo, é a de cima ainda, T1, que é cosseno de beta. Cosseno de beta é cateto adjacente, que é 1,2, calma aí, aqui é T1, né? 1,2 dividido por hipotenusa, 1,3. Olha só, eu posso simplificar 1,3, né? Porque eu tenho uma igualdade de frações. Na equação 2, o que eu vou ter? T1 vezes seno de beta. O seno de beta é cateto oposto, 0,5, dividido por hipotenusa, 1,3. Mais T2 vezes seno de alfa. O seno de alfa é cateto oposto, 1,2 dividido por hipotenusa, 1,3, que é igual a P. Vou reescrever essas equações na próxima tela, para a gente poder relacionar. Então, eu vou ter T2 vezes meio é igual T1 vezes 1,2 e T1 vezes meio por 1,3 mais T2 vezes 1,2 por 1,3 igual a P. Então, vamos lá. Depois a gente volta para verificar qual é a fração correta.
Então, a primeira equação, vou escrever bem aqui no canto esquerdo para conseguir ter espaço e trabalhar. T2 vezes meio é igual T1 vezes 1,2. E a segunda equação, que é T1 vezes meio dividido por 1,3 mais T2 vezes 1,2 dividido por 1,3 é igual a P. Como eu tenho o denominador em comum, ó, 1,3, eu vou passar ele multiplicando o P e vou reescrever essa segunda equação. Então, eu vou ter ó, que T1 vezes meio mais T2 vezes 1,2 é igual a 1,3P. Ficou muito juntinho aqui. Isso. E da primeira equação, eu vou isolar o T2, passando o meio dividindo. Então, eu vou ter que T1 vezes 1,2 dividido por meio é o T2. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. 1,2 dividido por meio vai ser 2,4. Então, eu posso escrever que T2 é igual a T1 vezes 2,4. E vou substituir o T2 aqui na segunda equação, tá? Então, eu vou substituir esse T2 aqui, ó, na segunda, para conseguir obter uma única expressão para o T1. Então, eu vou ter que T1 vezes meio mais T1 vezes 2,4 vezes 1,2, né, da equação, é igual a 1,3P. Se eu multiplicar 2,4 vezes 1,2, eu vou ter 2,88. Então, eu vou ter T1 vezes meio mais T1 vezes 2,88 é igual a 1,3P. Somando, né, 2,88 mais meio, 3,38. 3,38, isso mesmo. Vezes T1 é igual a 1,3P. Eu consigo obter uma expressão para o T1 em função do P, que vai ser 1,3P dividido por 3,38. Vou guardar essa relação. E vou escrever agora uma relação por T2, né? Na verdade, eu já tenho T2 em função do T1. Lá no exercício, no enunciado, ele perguntou quanto vale a razão T1 sobre T2. Então, eu vou substituir, ó. Eu preciso, na verdade, escrever o T2 em função do P para fazer a razão. Então, eu vou substituir aqui, ó, o T1. Então, vamos lá. Se eu substituir o T1 aqui, o que eu vou ter, né? Eu quero essa razão. Eu preciso, então, relacionar as mesmas grandezas, né? Eu vou ter que T2 é igual a 1,3P dividido por 3,38, que é esse T1 que eu obtive aqui, vezes 2,4. Se eu multiplicar, o que eu vou ter? 1,3 vezes 2,4, eu vou ter 3,12. Então, eu vou ter 3,12P dividido por 3,38. Agora sim, eu posso substituir aqui, ó, e calcular minha razão, né? T1 sobre T2 vai ser o quê? 1,3P dividido por 3,38 dividido por T2. 3,12P sobre 3,38. O que eu tenho? Uma divisão de fração. Eu copio a de cima vezes o inverso da de baixo. Posso simplificar, ó, 3,38 e o P. O que eu vou obter?
que T1 sobre T2 é 1,3 dividido por 3,12. Agora, eu preciso escrever na forma de fração, né? Uma fração aí com números inteiros. Então, vou tentar simplificar. Vou multiplicar. Vou dividir os dois membros, ó, por 1,3. Se eu dividir, eu vou ter que é 1 sobre 2,4. Ainda não é fator inteiro. Se eu multiplicar por 10, né, o numerador e o denominador, o que eu vou ter? Eu vou ter 10 sobre 24. É inteiro, mas eu não tenho alternativa. Vou simplificar agora por 5 e por 5. Não dá. Por 2. Por 3 também não dá, vai ser por 2. Por 2 e por 2 eu vou ter que essa minha razão vai ser 5 sobre 12, que corresponde à alternativa A. Fran, dava para simplificar o meu problema? Dava, ó. Tá vendo nessa primeira relação aqui, ó? Vou mudar para a cor azul. Essa relação aqui, ó. Eu já poderia ter substituído aqui. Vou fazer nesse cantinho, ó. T1 é T1, eu podia deixar. E o T2 eu obtive que é T1 vezes 2,4. Se eu simplificar, o que eu vou ter? 1 sobre 2,4, que é a mesma relação que eu obtive aqui, ó. Vezes 10 vezes 10, eu vou ter 10 sobre 24. Se eu simplificar, né, para ter a fração simplificada, eu vou ter que T1 sobre T2 é 5 sobre 12, dá a mesma resposta, tá? Então, eu posso raciocinar de uma maneira mais rápida. Eu poderia parar o meu exercício aqui nas relações e já fazer a razão. Mas aí depende de cada um, né? Os dois caminhos estão corretos. Vamos resolver agora o exercício 1 do módulo 44. Ele diz assim, ó, que é sobre equilíbrio de corpo extenso. Em uma competição de capacidades de uma equipe, uma das tarefas a serem cumpridas é a de manter um conjunto de pesos em equilíbrio, utilizando o peso do corpo de 3 dos participantes escolhidos pela equipe. Há 5 participantes em cada equipe. João, que tem massa de 74 kg, Márcia, de 62 kg, Joyce, com 45 kg, Arthur, que tem massa de 95 kg, e Breno, com 72 kg. Do lado esquerdo da gangorra, a gangorra é o corpo extenso, tá? São colocadas 4 caixas que totalizam um peso de 4.620 newtons. Então, essa caixa aqui, né, esse conjunto de caixas, na verdade, tem um peso P, que eu vou chamar de P da caixa. Vou escrever aqui, ó. P da caixa, 4.620 newtons. Quais membros da equipe devem ser escolhidos para ficarem em pé? Lembrando que eu tenho que colocar, ó, somente 3, né? Na extremidade da direita da gangorra, a fim de manter o conjunto em equilíbrio. Então, aqui eu tenho o equilíbrio do corpo extenso. Por quê? Porque o sistema apresenta uma tendência de giro. Então, a gente vai fazer o equilíbrio dos momentos. Então, o peso aqui, ó, o peso dos 3 participantes, que eu vou chamar de PT, tem que equilibrar com o peso da caixa. Só que eu tenho que aplicar as condições de equilíbrio do momento. Deixa eu representar melhor essas forças, ó, bem na extremidade. Então, aqui, ó, eu tenho o peso das caixas. E aqui na outra extremidade, eu tenho o peso dos 3 participantes que devem competir. Qual é a condição de equilíbrio dos momentos que nós temos, né?
somatória dos momentos igual a zero. De maneira mais simples, o que a gente escreve? Momento no sentido horário é igual a momento no sentido anti-horário. Então, a gente vai analisar a tendência de giro em torno do polo. Polo é esse ponto O, que é o ponto de apoio. O que eu tenho? Ó, em torno do polo, os três participantes apresentam tendência de giro, eu olho o sentido do força-peso deles, no sentido horário. Então, qual vai ser o momento no sentido horário? Vai ser o peso dos três participantes vezes a distância do ponto de aplicação dessa força até o polo, que é 20. 20L. E no sentido anti-horário? Então, olha só, o que eu tenho? Em torno do polo, eu tenho o quê? Que o peso das 4 caixas, né, apresenta tendência de giro no sentido anti-horário. Então, o momento no sentido anti-horário vai ser o quê? O peso das caixas vezes a distância até o polo, 10L. Posso simplificar, ó, L com L, 0 com 0, o que eu vou ter? Então, eu vou substituir, ó, o peso de todos os participantes, desculpa, dos três, né, vezes 2, tem que ser igual ao peso das caixas, que corresponde a 4.620. Se eu passar dividindo, eu vou ter que o peso dos três participantes tem que ser 4.620 dividido por 2, que vai dar 2.310 newtons. Certo? O que corresponde a uma massa, já que eu tenho a massa, né? O que eu posso escrever? Que peso é a massa dos três vezes a gravidade. Se eu substituir, né? 2.310 é a massa dos 3 vezes 10, que é a gravidade local. O que eu posso ter? Que a massa dos 3, simplificando, tem que ser igual a 231 quilogramas. Agora, eu vou ter que analisar, né? Quais participantes que eu posso combinar que vai resultar numa massa de 231 quilogramas. Então, ó, eu tenho o João com 74, eu tenho a Márcia, voltando lá no enunciado, com 62, eu tenho a Joyce com 45, eu tenho o Arthur com 95 e eu tenho o Breno com 72. Então, agora, ó, eu vou nas alternativas, né? Vou somando para ver qual dá 231. Então, ó, essa daqui vai ser Márcia, 62, mais Joyce, 45, mais Arthur, 95. Se eu somar, eu vou ter 62 mais 45 mais 95, 202 quilogramas. Não pode ser esses três. Alternativa B, Joyce, 45. Arthur, 95. Mais Breno, 72. Então, 45 mais 95 mais 72, 212. Também não posso ter, que o sistema não vai equilibrar. Alternativa C, João, 74, mais Joyce, 45, mais Breno, com 72. Vamos ver, 74 mais 45 mais 72. De novo, calma aí. Digitei errado. 191. Também não pode ser. Alternativa D. João, 74. Márcia, 62. E Arthur com 95. Vamos ver? 74 mais 62 mais 95.
231 quilogramas. Essa é a alternativa correta. A D também não pode ser, porque eu vou ter a Márcia. Márcia com 62, mais o Arthur com 95, mais o Breno com 72. 62 mais 95 mais 72. 229. Também não serve. Só serve a alternativa D. Bem tranquilo. Dessa forma, nós encerramos aí a segunda parte, né? E os demais exercícios nós vamos resolver juntos na aula ao vivo. Eu recomendo que vocês façam a leitura, tentem representar as forças e vá construindo os exercícios para ver se realmente entendeu o conteúdo. Assim a gente consegue esclarecer todas as dúvidas na aula ao vivo. Até daqui a pouco.